Olá, galerinha! Vamos para mais uma aula de geografia. Então, vejam só, antes de iniciarmos nossa aula de geografia, eu tenho um desafio para vocês, certo? Para todos os alunos do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono ano. Então, como é o desafio, professora Isana? Então, vejam só, o desafio é o seguinte, vocês precisam participar da aula de geografia. Né? Vocês já estão aí assistindo a aula, mas vocês vão participar mais um pouquinho, certo? Então, vocês vão fazer o quê? Compartilhar a aula de geografia, compartilhar para todos os seus colegas, porque o desafio é a participação de vocês. E para todo mundo participar, para a gente fazer esse sorteio, é necessário que vocês compartilhem com seus colegas, com todos os seus colegas da sala. Então, hoje eu vou passar agora o desafio de vocês. Então, o desafio é o seguinte: a turma que tiver o maior número de visualização e que tiver o maior número de alunos respondendo a atividade que está aí na descrição do vídeo, vai participar de um sorteio, certo? O sorteio vai ser uma cesta, né, com guloseima, chocolate, biscoito, salgadinho, uma diversidade de coisas. Eu coloquei aqui uma imagem aí no cantinho da tela, só para vocês terem uma ideia do que é que vai vir na cesta, qual é a participação, né, qual é o brinde aí da participação de vocês. Então, será um sorteio. A turma que tiver o maior número de visualização e de resposta das atividades, eu vou pegar aquela turma e vou fazer um sorteio com os nomes dos alunos que estão, né, nas respostas da atividade. Um exemplo, vamos dizer que a turma do nono ano foi a turma que teve o maior número de visualizações. E vamos dizer que eles tiveram lá 100 visualizações. 100 alunos visualizaram, né, lá o vídeo. E aí, quando chega na atividade, quando eu vou puxar lá minha tabelinha, eu só tenho 20 alunos que participaram da aula, 20 alunos que responderam a atividade. Então, nono ano vai ficar o quê? Fora. Porque teve muita visualização, mas não teve essa grande quantidade de alunos respondendo a atividade. Então, tem que ser os dois. Visualizar a aula e responder a atividade, certo? Então, basta vocês fazerem aí, vão compartilhando o link com seus colegas e cobrando para eles participarem, para vocês, né, participar desse desafio, para a turma de vocês, para participar do desafio. Então, como é que vai ser? O prazo para visualização até quando, professora? Então, o prazo para visualização é até dia 2 de outubro. Hoje é segunda, né? Então, vocês têm até sexta-feira, dia 2 de outubro, para visualizar e para responder a atividade. E aí, quando der 19 horas na sexta-feira, eu vou pegar lá no YouTube, vou visualizar a turma que teve, né, a maior visualização e vou observar o quê? Se a turma que teve o maior número de visualização se corresponde também com aquela quantidade de resposta das atividades. Então, eu vou passar tudo para vocês, aí eu vou pegar o quê? Ver qual é a turma que teve os maiores números de visualização, e vou pegar os nomes dos alunos, que está lá na minha tabela, quando vocês respondem a atividade, vocês não colocam o nome? Pronto, vou pegar os nomes de vocês e vou fazer o sorteio. Vou filmar e na próxima aula eu mostro para vocês, mas também terão a opção de colocar o número do telefone na atividade, certo? Por quê, professora, precisa colocar o número? Então, é importante que vocês coloquem o número correto, certo? Porque eu vou entrar em contato. Se você não tem telefone, mas coloca o número do seu pai, ou de sua mãe, ou de sua tia, e aí eu vou ligar e vou dizer, olha, o telefone é de fulano ou fulana, que ela foi premiada, e a gente combina para eu entregar o prêmio, certo? A premiação para o ganhador, certo? Então, espero que todos vocês, né, participem e compartilhem. Vamos que vamos nesse desafio. Vai ser muito importante e muito interessante todos vocês participarem. Então, vamos que vamos. Caprichem aí, compartilhem e façam com seus colegas. Participem também, certo? Então, vamos lá, né? Vamos aí iniciarmos nossa aula. Olá, galerinha, né? Vamos dar continuidade à nossa aula de geografia. Né? Espero que todos vocês participem do desafio. Então, vamos lá.
Podem abrir o livro aí na página 124, certo? Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto aí do capítulo 10, Território e Sociedade, que estamos falando, certo, sobre a região norte. Então, vamos lá, vamos que vamos. Amazônia, né? Então, falando sobre a Amazônia, já falamos um pouquinho na aula passada, né? Falamos sobre o extrativismo, né? E vários outros conteúdos. Então, a Amazônia é uma região formada pela bacia do rio Amazonas e é coberta pela floresta amazônica, a floresta tropical do mundo. A Grande Amazônia abrange 9 países da América do Sul e uma área de 7,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, a área brasileira representa 66% desse total e envolve os estados do Acre, do Amapá, do Amazonas, do Pará, do Rondônia, Roraima e a pequena parte do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Então, aqui é só uma questão mesmo de informativo, né, que eu já falei na aula passada, mas só alguns informativos para vocês relembrarem, falando sobre a Amazônia. Então, aqui nós temos uma vista, né, aérea da floresta amazônica. Já falei para vocês que é uma região, né, a região norte, uma região muito rica, né, uma diversidade de fauna e flora, vegetais e animais, né, uma variedade e até variedades de espécies. Tem espécies que não são nem conhecidas, nem foram catalogadas ainda. Então, é a riqueza, é por isso que é conhecida como o pulmão do mundo. Mas que tem todo um sofrimento, passando por todo um processo de sofrimento, que são os desmatamentos, as queimadas, todas aquelas ações, né, que o ser humano vem causando aí no meio ambiente. Então, a conquista da Amazônia, os povos indígenas foram os primeiros a ocupar a região da Amazônia. Aproximadamente 56% dos índios do Brasil vivem em aldeias, ou seja, 250 milhões de pessoas. Alguns indígenas da Amazônia ainda vivem relativamente isolados no interior da floresta. Não sei se vocês viram, agora há pouco tempo, né, passou até no jornal sobre uma morte de um dos grandes representantes dos indígenas, né, que ele ficava dando suporte, né, e o indígena acabou, né, matando porque o indígena ele não fala, né, a língua deles, não entende, eles vivem, algumas tribos indígenas vivem isoladas. Então eles pensavam que era, né, algum conflito com o homem branco e acabaram, né, assim, na verdade não tem nem justificativa. Acabaram flechando aí esse homem. Então, esse viver isolado é um pouco complicado porque pode acontecer esses problemas. Né? São grupos que preservam suas características culturais, manter costumes, tradições, rituais que foram transmitidos sucessivamente através de gerações. Né? De geração em geração tem toda uma questão cultural, né? Tem várias tradições que eles respeitam e que eles acreditam e que eles vivenciam, né, no dia a dia. Aqui, né, são algumas imagens dos povos indígenas lá na Amazônia. Então, aqui no livro de vocês, né, nós temos aí o rio e a vida na Amazônia. Então, a questão do rio, o rio é muito importante, certo? Ele é uma fonte de subsistência. O que é, professor, subsistência? É suprir a necessidade do ser humano. Por exemplo, com alimento, a pesca. Então, é subsistência, é sobrevivência, uma fonte de sobrevivência. E também o rio tem sua importância com o quê? Com a questão do transportes, né? O deslocamento de pessoas, então, cargas e descargas, milhões de toneladas de produtos agrícolas e minerais saem de lá para exportação, certo? Então, essa é a importância do rio e a vida na Amazônia. Muito importante para todas as comunidades, né, que vivem lá e que vivem ao seu redor. Rio Negro, sua coloração escura se deve à decomposição de sedimentos orgânicos, que tornam sua água ácida com menor variedade de peixes. Então, por exemplo, grande quantidade de mato, de sedimentos, certo? Que ficam no fundo lá do rio, vai deixando a água mais escura. A diversidade da coloração das águas evidencia os tipos de sedimentos transportados pelo rio. Então, tem vários e vários sedimentos são transportados pelo rio e acaba deixando o rio, né, mais escuro.
A pesca. A pesca, como vocês sabem, é fonte de alimento, né? A principal fonte de proteína animal das populações ribeirinhas. Então, a principal fonte de alimento das populações ribeirinhas. São produzidas 140 mil toneladas de pescado. Cerca de 56% da pesca extrativa continental brasileira vem de lá, né, da Amazônia, ok? E aqui nós temos o cultivo de frutas, cultivo de hortaliça, cultivo de juta, então vários cultivos também, né? E que vai ser favorecida pela proximidade do rio, né? Porque a proximidade do rio você pode usar água para irrigação, o solo ele fica sempre está ali molhadinho, então tem todas essas características que vai facilitar mais ainda a produção. Agricultura de várzeas, né? Como eu coloquei, falei sobre os tipos de cultivo. Os ribeirinhos praticam a agricultura nas margens dos rios porque o solo, fertilizado pelos sedimentos trazidos nas cheias, é mais rico do que o restante da floresta. Plantar nesse ambiente, no entanto, existe conhecimento e técnicas específicas. Por quê, professora, precisa conhecimento e técnicas específicas? Porque o rio, ele, nos momentos de cheia, ele vai subir, né? Ele vai aumentar, né, o seu volume de água, então é necessário que essa plantação ela fique, né, um pouco mais alta. Olha, vocês observem aí, né, que tem uns paus aí segurando a plantação, ela vai ficar em uma localização mais alta. Por exemplo, as hortaliças, então você tem como colocar uma base para plantar ela, né, para que ela não sofra consequência quando aconteceu que o rio enche, né? A melhor época para a prática de pesca é de outubro a março, né, quando o nível do rio está baixo, porque vai facilitar, né, toda essa questão da pesca. Rio Solimões, o Barrinho Solimões é rico em minerais e micro-organismos, o que favorece a reprodução e a variedade de peixes. E aqui também nós temos que, além da cultura, né, além dessa diversidade de cultura, né, dos solos encharcados, a juta, a malva, os ribeirinhos desenvolveram plantações em canteiro suspenso. Então, o que eu coloquei para vocês, né? Em canteiro suspenso. Por quê? Porque quando o rio encher, que ele transbordar, não vai matar toda aquela plantação, né? Porque se chegar e deixar alagado, acaba matando, porque a plantação vai ficar podre, né? Então, eles fizeram o quê? Suspensos, né? Desenvolver esses canteiros suspensos, que ele fica bem mais alto. A rede logística, né? Os rios são um meio eficiente para transportar grande quantidade de cargas a baixo custo. Então, como eu já falei também, né, o rio tem a importância alimentícia e tem a importância, essa questão da chegada, da saída das mercadorias, certo? A circulação de mercadorias vai favorecer bastante. Como vocês viram no assunto passado, né, falando sobre todo esse atrativo, como fazer, né, para chamar a atenção da população para ir para a região norte. Eles investiram em indústria, tem a questão do extrativismo. Então, para integrar, né, para deixar essa região, a região norte mais integrada. Então, tem todos esses investimentos e o rio vai estar sempre facilitando. Se você coloca uma indústria lá, então você tem condições, né, de fazer esse deslocamento, de transportar essas mercadorias para outras regiões, né, a partir daí dos navios cargueiros, fazer todo esse transporte, facilitando mais ainda a circulação das mercadorias. Importação, né? Também, além de ser via do escoamento para produção interna, né, no nosso país, ele também serve para exportar, para mandar para outros países, certo? Então, cada comboio de barcaças podem transportar até 32 mil toneladas de cargas, o equivalente à capacidade de 850 caminhões. Então, vejam só, então, o navio é muito bom, é muito importante porque ele consegue transportar muita tonelada, muitas cargas, né? E não vai estar, né, dificultando aí toda essa questão do trânsito, né, nas rodovias. Vai estar facilitando mais ainda, reduzindo a quantidade, né, de caminhões aí nas rodovias. Um exemplo, olha, uma barcaça
ela pode transportar 32 mil toneladas de carga. Então, olha só, 850 caminhões precisava para transportar essa mercadoria. Olha a quantidade, né, que reduz aí de caminhões nas rodovias. As minas de ferro, extraído no Pará, é um produtos, né, mais transportado pelos rios da bacia amazônica. Então, tem toda essa questão da exploração dos minerais, né, como vocês viram lá na aula passada, a questão do extrativismo, as minas, né, e aí nós temos a colocação aí, a questão do transporte, né, do ferro, nosso minério aí, muito, muito utilizado. Indicadores socioeconômicos. Então, todos aqueles investimentos, todas aquelas medidas, todos aqueles incentivos para a ocupação da região norte, né, e todo esse desenvolvimento da indústria, a agricultura, a pecuária, na verdade, começou, né, a ter resultado. Né, a região começou a ter uma grande expansão. Né? Então, assim, aquela porcentagem daquela população que morava no campo acabou também vindo para a cidade, em busca de condições, em busca de melhores condições de vida, em busca de um emprego, em busca de estudo. Então, foi melhorando, né, toda essa questão dos indicadores, né, sociais da população. Então, foi melhorando a qualidade de vida da população. Então, de acordo com o PNAD, em 2017, aproximadamente 8,5% da população brasileira vivia nessa região, a maioria habitando a parte urbana. A expansão da cidade vem pressionando áreas de floresta, sobretudo nas periferias das regiões metropolitanas. Esse crescimento da cidade, sim, todos esses fatores negativos que vai, né, acontecer o desmatamento, vai pressionar as áreas florestais, porque desmata, né, para construir casas, mas quando é um desmatamento eu digo para um avanço, né, para melhorar os indicadores sociais, a gente até entende, né? A taxa de alfabetização da população dessa região aumentou de 87% para 91,5%. Então, apesar do avanço, o ritmo ainda é lento. Eles consideram ainda lento, né, essa taxa de alfabetização. A expectativa de vida em alguns estados da região considerada mais baixa do país, apresentando média de 72 anos, a mortalidade infantil é acima da média, ficando em 17%. Então, vejam só, por que é que esses dados ainda, as questões de saúde pública ainda são baixos? Porque lá, né, na Amazônia, na região norte, tem todas as questões de doenças, tem vários tipos de doenças, então é necessário mais investimento em saúde e educação para a melhoria desses dados, certo? Porque enquanto a cidade vai crescendo, as cidades elas vão crescendo, então a região norte ela vem crescendo, avançando bastante, mas é necessário também vários investimentos em saúde e educação, que eu digo para vocês, que são os principais pontos, né, que os governantes devem focar. Então, nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem em casa, se cuidem, não deixem de assistir, né, a aula de geografia, responda a atividade na descrição do vídeo e não esqueça de compartilhar, façam com que todos os seus colegas participem da aula, assistam a aula, visualizem toda a aula e respondam a atividade. Então, está nas mãos de vocês e vamos que vamos ver aí quem é que vai ser o ganhador. Tchau, tchau, forte abraço, fiquem em casa e fiquem com Deus. Tchau!